quando eu era pequena, eu tinha muitas experiências que eu achava que todo mundo tinha. Uma dessas experiências que eu tinha é de viagem astral. Assim, além de ter muitos sonhos, que eu sempre tive muitos, eu tenho uma vida de sonhos muito rica desde que eu me entendo por gente. Eu tinha essas coisas que eram diferentes de sonhos e que eu inclusive sabia intuitivamente algumas técnicas assim. Eu cheguei a propor já para amigas assim. Eu combinava meus rolês, minhas brincadeiras era assim: ah, quando a gente voltar da escola, a gente combina depois do almoço de se encontrar e a gente escolher um lugar. Tipo, eu lembro que eu queria muito ir na Amazônia para ver os botos cor-de-rosa. E aí eu combinei com uma amiga. A gente chega em casa e a gente vai e sai do corpo e vai lá ver os botos, a gente se encontra junto lá. E lógico, né, como era uma coisa assim que nem todo mundo fazia, algumas pessoas estranhavam. Não tinha tantos amigos assim, mas enfim, as pessoas que eu conseguia, que eu combinava, e eu tentava explicar o que que era, mas como assim a gente faz e tal, e eu ensinava, eu falava assim, olha, você tem que parar em algum lugar mais quieto na sua casa, e você começa a imaginar o lugar para onde você vai. E aí, no momento você vai sair, você vai estar lá, e aí quando você estiver lá, eu vou estar lá também, a gente se encontra. Então, para mim era uma coisa assim muito natural. Eu tinha projeção astral espontânea e eu conseguia também fazer algumas técnicas intuitivamente. E, enfim, isso eu tenho lembrança disso desde muito antes de eu estudar qualquer coisa sobre isso, porque eu também comecei a estudar muito nova, ler coisas e buscar informações. Isso foi uma temática sempre muito forte na minha vida, mas muito antes eu já tinha essa experiência. Você tem alguma experiência de projeção astral? Bem, eu não tenho. Eu tive uma infância muito diferente da sua no quesito da minha família não ser muito ligada com nada disso, nem com religião, por exemplo. E quando eu falo religião, eu menciono especificamente porque eu tenho meditado e eu percebi como a meditação tem a ver com uma reza ou uma oração. Então eu acho que a religião de alguma forma está ligado com esse tipo de experiência. E como não tinha nada disso, eu sinto que eu posso ter tido alguma experiência que eu não dei valor. Por exemplo, quando eu tinha um cachorro e esse cachorro ele foi levado para morar na casa do padrinho do meu pai em Campos. E um dia aqui, meu pai, minha mãe e minha irmã sonharam com esse cachorro. E eu penso que eu posso ter sonhado também, mas eu não lembro, eu não tinha essa noção das coisas, não percebi as coisas. Eu sou mais novo, né? Eu sou 5 anos mais novo que a minha irmã. E é isso, e nesse dia, no dia seguinte, a gente recebeu a notícia que ele foi atropelado e morreu. E eu não tive a minha ideia é que eu não fui visitado por ele, ou pior, né? Se bobear eu fui e não percebi, ou não lembro. Uhum. Que eu acho bastante plausível. Então eu sempre tive esse lado pouco trabalhado, pouco desenvolvido, embora eu acredite que eu tenha uma intuição muito forte. É recente na minha vida que eu comecei a acreditar, entender e tentar ir mais a fundo nisso. E o que eu ia falar é que em, sei lá, 2016, 17, ou acho que foi no início de 2017, eu fazia terapia, uma terapia transpessoal. Então é algo que levava em conta. E era terapia do som também. Mas era algo que era muito próximo da prática de yoga, por exemplo. E tinha a parte do som que eu deitava numa mesa de lira. Ele ficava tocando, eu deitava de bruços, depois eu deitava de barriga para cima e ficava tocando ali. E eu saía com o corpo muito leve às vezes. Saía com o corpo com uma energia diferente. Era, assim, bastante perceptível. E um dia eu fiz uma prática que eu não sei se você conhece. Se chama rebirthing, ou renascimento. Já ouviu falar disso? Já. Eu vou tentar ler uma descrição básica só para ter uma explicação técnica do que é isso. Então, eu vou entrar aqui no site guiadaalma.com.br, que ele dá uma explicação rápida, que é rebirthing.
a terapia do renascimento. Então ele explica que é uma prática que foi desenvolvida nos anos 60 por um cara chamado Leonard Orr, ele fala que a base é a respiração como condutora da prática. Uma forma consciente de respirar que tem sido chamada de respiração circular, respiração conectada ou respiração associada, na qual não há pausa entre a inalação e a expiração. O renascimento ele é muito procurado, principalmente para a resolução de traumas, redução da ansiedade, estabilização de emoções e trabalhar o sistema de crenças que por vezes são barreiras ao nosso desenvolvimento. E ele fala por último que é uma terapia complementar. Então ela tem que fazer parte, tem que estar inserida num tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico. E quando você passou por essa experiência, foi uma coisa diferente para você? Eu fiz a técnica, é uma técnica específica que você fica deitado por mais ou menos uma hora, fazendo o que o texto explicava como respiração contínua ou conectada. Acho que o meu psicólogo usava o termo conectado. Que é isso, você respira, solta o ar e depois respira de novo sem dar nenhum tempo. E você cria um ritmo e isso, de certa forma, você acaba causando uma hiperventilação. E eu lembro do meu psicólogo falar esse termo, que você começa a ficar meio que chapado de oxigênio e os efeitos que você tem no corpo são muito próximos aos efeitos do êxtase, palavras dele. E é bem interessante, eu sei de outras pessoas que fizeram, depois que eu indiquei até que fizesse com o meu psicólogo, e que tiveram experiências diferentes da minha. Uma delas, um amigo meu, ele comentou que ele se viu de fora do corpo. Então, imagino que ele tenha experienciado uma projeção astral aí. Não necessariamente. Assim, o que seria a projeção astral, a definição aí da projeção astral? As pessoas que estudam projeção astral, elas estudam, no geral, fenômenos da consciência, entendendo que esse negócio de consciência é um negócio muito complexo. Então, assim, fenômenos da consciência, a própria palavra consciência abriga muitos sentidos e muitas experiências diferentes para alguma coisa que a gente entende que está para além desse corpo físico que a gente visualiza mais facilmente. A gente entende que tem outros corpos que a gente independente desse corpo físico, a gente é uma consciência que habita muitos corpos. E aí a gente tem corpos mais densos e corpos mais sutis. Quando a gente fala de viagem astral, a gente está falando de uma experiência de viagem do corpo mais sutil que está nesse corpo físico, nesse corpo mais denso, está conectado a ele, mas que não se resume a ele. Então, assim, esse corpo que viaja de projeção, ele é um corpo que visualmente é muito parecido ou igual ao nosso corpo físico, mais denso, e que está conectado a ele por um cordão que a gente chama de cordão de prata. E esse corpo, quando todo mundo faz projeção astral, mesmo que a gente não se lembre, a gente viaja, a gente sai do nosso corpo físico e a gente tem uma certa constância dessa viagem, né? É lógico que a gente pode aproveitar isso, pode ser uma coisa de maior qualidade, dependendo do nível de trabalho e de entendimento, de consciência que a gente tem sobre essas questões. Mas mesmo que você não tenha consciência nenhuma, memória nenhuma, que você não lembre nem de sonho, de nada, você vai viajar no astral. Então, assim, a experiência, por exemplo, que teu amigo teve de ver o próprio corpo de cima, pode ter sido um descolamento desse corpo mais sutil, e aí ele viu o corpo físico ali embaixo. Ou ele pode ter feito um deslocamento só dos olhos dele. Isso é uma experiência bem bacana também. Que é assim, a gente tem um corpo físico e a gente tem um corpo igualzinho, que é um corpo mais sutil, que seria o perispírito. E daí eu posso fazer uma viagem só de uma parte do corpo. Então eu posso, por exemplo, fazer uma viagem dos meus para-olhos, eu posso deslocar os para-olhos. E eu posso visualizar coisas de outro ângulo. Isso é um fenômeno parapsíquico bem interessante também, que ele pode ter sido isso também. Aí não tem como saber, a não ser conversando com ele, né? Quando eu fiz esse exercício várias vezes,
Mas a primeira vez que eu fiz foi a vez mais marcante pra mim. E eu tinha acabado de terminar um namoro e eu tava muito mal por causa disso. E a experiência que eu tive foi como se essa minha recém-ex-namorada tivesse estado ali comigo. Eu acho que ela chegou e me deu um beijo e seguiu em frente. E quando eu saí da sessão do rebirthing, eu senti que eu também tinha seguido em frente. Mas a minha experiência visual foi essa, de ver ela como se ela estivesse voando ali. Veio, me deu um beijo e foi embora, e aí nós seguimos nossas vidas. E aí, uma coisa que me disseram que é comum, eu senti, eu acho que o nome disso é tetania, que nesse processo de respiração intensa, eu tô me agarrando a meio que a normalidade, a vida que não sai do corpo, uma vida assim bem concreta. E aí quando acabou a experiência, eu tava com a mão muito contraída por muito tempo e sem força nenhuma. Eu fiquei, é como se eu tivesse assim feito um super exercício nas duas mãos. E eu lembro que eu saí, Mas você não percebeu. não percebi. Mas de fato eu devia estar com a Hum, mão fisicamente contraída. E quando eu saí, eu fui no Norte e decidi comprar. Eu saí muito bem, eu saí muito leve. Eu quis comprar uma garrafa de suco de uva. E eu tentei pegar a garrafa de suco de uva e eu não tinha força para levantar a garrafa. Eu acabei comprando, sim, mas eu carreguei a garrafa como se fosse um bebê, assim, com os braços, porque as minhas duas mãos estavam hum, completamente sem força. interessante. E o que que você diria que te fez pensar sobre esse tipo de experiência e sobre buscar essa perspectiva mais ampla, assim, digamos, da vida? Como assim? Eu não entendi sua pergunta. Desculpa. É porque você, na nossa conversa, você falou assim que fez uma diferença, né? Que eu realmente, assim, a minha família, ela tem um espaço grande para se falar sobre essas coisas. Assim, o meu pai é uma grande figura que, desde que eu nasci, que ele troca ideia comigo. Ele tem interesse por esse campo, assim, né, de parapsiquismo, essa coisa toda, experiências sobrenaturais, enfim. Minha mãe também sempre teve abertura, e minha mãe inclusive, tem uma série de experiências muito interessantes parapsíquicas, né, de quando ela era mais nova. E eu, antes de eu trocar essas ideias, assim, eu tenho é muito louco quando você tem a experiência, não tem ninguém que te diga, assim, o contrário, porque você tem a experiência, né? E aí não tem um argumento intelectual que vá contradizer a tua experiência. Mas aí você colocou assim, pô, mas na minha família não tem abertura. Eu nunca pensei sobre isso quando eu era mais novo. Aí eu entendi que você, a partir de um determinado momento, começou a buscar mais pensar sobre esses assuntos. O que, que você acha que foi disparador? O que, que te ajuda a pensar mais sobre isso hoje em dia? Eu acho que tem algumas coisas. Talvez o meu primeiro contato tenha sido, se bobear, através do meu próprio psicólogo, porque eu comecei a fazer o meu. Comecei a ser tratado por ele e eu não fazia ideia do que era. Então, ali naquele momento eu estava aprendendo. Eu estava aprendendo a importância de respirar e de prestar atenção nisso. E eu comecei a tomar consciência da, do pensamento, né? Da força que existe, que é uma força que não está descrita eu acho que não está descrita em trabalhos acadêmicos. Eu defendia muito a ciência. Então, algo que não era explicado pela ciência, eu tinha um pé atrás. E então, isso também foi algo que me atrapalhou. Mas quando eu comecei a me dar conta da força disso, da força de lidar com. É porque eu acho que existem partes da vida que tentam dar conta disso, mas nada dá conta completamente do corpo como pensar a alma de alguma forma.
E a alma, usando esse termo bem abrangente, espírito, é muito pouco tratado pela ciência. Ah, quando você chegar para um médico de ansiedade, ele vai te dar um remédio que vai combater uma, uma coisa química que se produz no seu cérebro para você ficar menos ansioso. Mas não trata desse lado espiritual. Então eu tive esse problema e meu primeiro contato foi através da terapia, que era isso. Eu comecei a entender que respirar, focar, meditar mesmo, ter um momento de conexão consigo mesmo, que existe um ser ali, uma existência ali, uma consciência, talvez, você pode dizer melhor qual é a palavra, que ultrapassa esse entendimento básico do que a gente faz das coisas, que é algo que tem muita sabedoria dentro da gente, mas que é difícil de acessar, de ter uma, uma via limpa e direta e clara, porque a nossa vida a, inserida na cidade, na sociedade capitalista, enche a gente de entraves, né? Porque não é algo que é interessante, eu acho. Eu acho que eu falando de. Eu dando aula de escrita e eu pensando a escrita como algo que é libertador, que é uma cura, eu percebia que no momento que você tem uma ideia, por exemplo, como da solidão, como algo que vai te dar a chance de crescer, e não da solidão como você não está sem ninguém, você começa a subverter algumas coisas que ferem o capitalismo. O capitalismo precisa que você esteja mal para que você tape o buraco com produtos, e tapando o buraco com produtos, o buraco continua lá, mas aí depois você vai precisar de mais produtos, mais compras para tapar aquele buraco infinito. Não sei se eu comecei a Sim. falar de mil coisas e saí do Não, tema. não, você fez um link super interessante, que na verdade é um link fundamental, né? Que é a coisa da Matrix mesmo, né? O capitalismo, né? Enquanto um sistema que precisa de determinados movimentos para se manter em funcionamento, ele necessita de uma certa alienação. Ou seja, eu preciso de pessoas que entendam que o mais importante na minha vida é eu ter bens e é que a vida é só aquilo. Eu tenho que conseguir um trabalho e ter filhos que também vão trabalhar para continuar alimentando a máquina, né? E assim, mas o que, que é para além disso? O que, que é o universo? O que, que é a vida para além disso, né? E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, aí a gente começa a buscar um caminho fora da Matrix, né? Que é você conseguir transcender o sistema, que é um movimento subversivo. Todas essas experiências, elas subvertem o sistema. Porque, vamos pensar, se todas as pessoas, se uma grande massa, um grande grupo de pessoas dentro desse sistema começasse a valorizar as suas experiências que subvertem o sistema ia abaixo. Porque aí as pessoas iam pensar assim, pô, mas a vida é tão grande, tem tantas coisas, e isso aqui, né? O que, que eu estou fazendo? Qual é o movimento que eu estou fazendo? Em direção a quê? Assim, eu estou dando valor para quê? O que, que eu estou priorizando na minha vida, né? Você ia sair da caixinha e entender que o negócio é muito maior e você ia colocar outras coisas em prioridade, né? E aí o sistema fale. Não é interessante para um sistema que você pense para além dele, né? Senão ele acaba. É, Esse ponto é muito importante, o né? sistema ele tem vários dispositivos de manutenção do sistema, né? Então é isso. Eu acho que são Sim. coisas que estão muito entranhadas na gente desde muito cedo e é difícil a gente. E que é uma caixa dentro da caixa, né? Ou seja, é um negócio muito pequenininho, né? Tanto que até esse conceito, né, isso que você fala de ciência, né? É a caixa dentro da caixa, porque assim, você falou de medicina, né? Se a gente pensar, por exemplo, na medicina oriental, já é outra coisa. Eu, Já é uma outra prática, é um outro saber, é um negócio milenar que envolve uma perspectiva espiritual que a gente não tem aqui, eu ia né? falar de medicina oriental, eu ia falar de um conceito oriental, mas é um conceito japonês. Mas aí você ia falar que eu só falo Japão e eu não falei, não. Pode falar do Japão. O que que é, gente? Os nossos ouvintes só escutam a gente porque você fala do Japão. Não, mas o que eu falei foi da solidão é esse conceito. Existe um. A melhor palavra que me vem é conceito.
que é chamado de wabi-sabi, eu já falei aqui. E wabi-sabi eram palavras que existiam na língua japonesa e tinham conotações ruins. Se eu não me engano, sabi é solidão, por exemplo. E o wabi é envelhecimento. Então, uma coisa envelhecida que está morrendo, por exemplo, uma árvore que está morrendo, ou uma casa que é velha. E com a introdução do budismo no Japão, esses conceitos ganharam outras visões e se tornaram essencial para uma visão de mundo japonesa. Tem autores, inclusive, que falam que os ocidentais não podem, não têm como aprender isso, porque isso é algo intrínseco ao olhar do japonês, que foi mudar esse wabi, que é das coisas velhas, para você entender que tudo está morrendo, então aceitar as coisas como elas são, aceitar que a finitude das coisas, e o sabi, que é a ideia de solidão. A solidão não como você ficar sozinho, mas a solidão como um encontro consigo mesmo, né? Então, o poeta, o Basho, que vai numa peregrinagem, andar pelo Japão, e ele vai não para necessariamente conhecer o Japão, mas para estar em contato consigo mesmo. Ele subverte a ideia que a palavra japonesa lá, sabe, tinha de solidão, estar sozinho. Você não pode estar sozinho, você tem que estar com outra pessoa. Então, ele começa a usar aquilo ali para sair de outro lugar, que a solidão é essencial para você estar com as outras pessoas. E por aí vai. Então, e esses são conceitos que são muito profundos e que estão sendo, de alguma forma, combatidos por um capitalismo que cresce no Japão, porque a ideia dessa ideia de você entender a finitude das coisas e aceitar aquela porcelana rachada, aceitar as coisas como elas são, aceitar que você vai morrer, é muito ruim pro capitalismo, porque o capitalismo precisa que você jogue fora e compre um novo. Então é um embate muito, muito abstrato que está acontecendo nesse momento. Acho que foi ontem que eu estava conversando com meu pai, que eu assisti um vídeo num canal do YouTube, que é o canal do Pava, que é um cara que fala sobre espiritualidade e uma visão. Ele tem tópicos interessantes, assim, energéticos, enfim, espirituais e tal. E aí teve uma entrevista no canal do Pava com um cara, o nome do cara é Emmanuel. Se vocês procurarem canal do Pava, Emmanuel, vocês vão achar, é um dos últimos vídeos. O Emmanuel declarou, é um cara, vou situar bem situadinho, tá, gente? Isso é importante. O Emmanuel é um homem que vive no planeta Terra e nasceu no planeta Terra. E ele diz, não, parece que é zoeira, mas não é zoeira, é sério. O Emmanuel declarou que ele é um híbrido de um outro lugar. Então ele vive no planeta Terra, nasceu aqui e tal, mas ele é um híbrido com um ser de Sírios, eu acho. Ele é meio Sírios e meio da constelação de Sírios e meio da Terra. E daí ele começa a falar como é que é a vida em Sírios, tá? Então ele fala tudo, assim, de como é que é o corpo que se tem lá, que é tipo um avatar, do filme Avatar, sabe? Azul e tal. E quantos anos que eles vivem. Então, assim, em Sírios, segundo o Emmanuel, a gente vive 14 mil anos terrenos. E aí eu tava conversando isso com meu pai ontem. Aí meu pai, na hora, que meu pai é espirituoso, né? Aí ele falou assim, porra, mas a gente se aposenta com quantos anos? Depende, se for parecido com aquilo, né? Vai se aposentar com 13.900 anos. Sei lá. Essa é a questão. Se for aqui, a gente vai viver escravo 14 mil anos, né? Assim.
É justamente assim, o sair do sistema é repensar tudo, né? É a gente entender o que dá valor o que é valoroso na nossa vida, né? Isso. Porque dentro desse sistema de produção de bens materiais, assim, e dessa vida que se acaba, a vida se esgota nos bens materiais, né? Os outros, né? Você dá valor para os outros se for famoso, se for rico, né? Uma coisa assim de interesses o tempo todo obscuros, né? Sim, eu acho que existe um pensamento muito ruminante, que é muito comum hoje em dia com ansiedade, que é o pensamento da ansiedade, que não vai a lugar nenhum e que é um pensamento necessário para isso tudo, que é você não ir a lugar nenhum, não sair do lugar onde você está, você ser o que você tem que ser, você seguir o perfil de usuário que a Apple criou de você, que o Google criou de você e consumir as coisas que querem que você consuma. E no meio disso, a gente às vezes tem que ter um esforço consciente para conseguir enxergar esses moldes que na qual a gente entra sem nem mesmo perceber e vive isso a vida inteira. Uhum. O que eu ia falar é que eu fui criado nisso. E o primeiro, eu falei do meu primeiro contato, né? Mas teve um segundo contato mais recente que me fez abrir um leque. Eu até lembrei que eu postei alguma coisa perguntando para as pessoas do meu Instagram se elas acreditavam em astrologia. E um amigo meu, o Caio, ele respondeu que não acreditava em astrologia e riu falando que era engraçado ateu que acreditava em astrologia. E eu achei isso muito engraçado porque eu falei, pô, cara, então, eu sou ateu, eu acredito em astrologia. E a fala dele era de que aquilo ali tudo era uma ilusão, que não fazia sentido pra gente lidar com a morte. A fala dele era mais ou menos essa. E eu quero partir daí para explicar o que aconteceu comigo. No início de 2020, eu lembro até que eu estava trabalhando na mostra do CCBB, eu conheci um cara, amigo da minha irmã, e ele falou assim, pô, posso fazer seu mapa astral? Eu falei, não, tranquilo, pode fazer, um monte de gente já fez. Eu já gostava de astrologia antes por um valor prático social, porque às vezes você não tem o que falar, e com astrologia, se você tem duas pessoas que falam de astrologia, você sempre tem assunto. Então eu gostava desse, eu não entendia muito, mas eu sempre falei disso porque por mais que eu não acreditasse, é interessante, é bem interessante. E eu não acreditava. Eu conversava, falava, aprendia as coisas, aprendia como é que era uma pessoa de, sei lá, aquário, eu sou aquário, né? Quais são os estereótipos. E beleza. E aí esse amigo da minha irmã fez o meu mapa astral e ele, embora ele não trabalhe com isso, o trabalho dele é outro, ele era muito bom. Eu senti que ele estava falando de coisas que ele entendia. Ele analisou o meu mapa astral bem a fundo e falando comigo, ele falou de coisas extremamente específicas da minha personalidade, que quebra um pouco a ideia de que essas pessoas são todas charlatonas, que elas vão falar coisas vagas e você vai se enquadrar ali. Isso também acho que existe charlatão em todos os cantos, né? Mas o que ele falou não tinha como ser. Era muito específico, sabe? E eu achei que tudo se encaixou muito bem. Ele tava falando coisas da minha personalidade e isso mudou a minha vida porque ele falou de coisas da minha personalidade que eu sabia que existiam, mas que eu não dava valor. E isso era muito pro lado da espiritualidade. Ele falou assim pra mim: você, olha, tô vendo aqui que você tem isso aqui nesse lugar aqui, isso aqui nesse lugar aqui, e é muito difícil mentir pra você. Você sabe quando as pessoas estão mentindo pra você. E eu tava naquela época passando por alguma situação que alguém tinha acabado de mentir pra mim, e eu ficava pensando assim, cara, eu sei que essa pessoa tá mentindo pra mim, mas bem, eu não tenho como saber disso, então não posso acreditar em mim mesmo. E quando ele falou isso, e eu pensei no que tinha acontecido comigo, eu pensei, caraca, eu tenho que acreditar na minha intuição. Eu tenho uma intuição muito forte.
Então, a leitura do mapa astral que ele fez minha me ajudou muito a entender não só quem eu sou, mas o que eu faço com as coisas que eu sei, com as coisas que eu sou. E eu pude finalmente começar a explorar mais a fundo o meu lado intuitivo. Eu comecei a acreditar nas coisas. Na verdade, ainda estou engateando nisso. Mas eu comecei a acreditar nas coisas que eu percebo e uma mente mais, aspas, racional me cortava falando: olha, eu sei que você está percebendo isso, mas não tem como você saber isso. E eu sabia. Ainda é difícil, ainda tem coisas que eu me corto ainda. Eu ainda tenho dificuldade de acreditar. Eu sinto as coisas, eu penso, essa pessoa está sentindo isso nesse momento. E eu ainda tenho dificuldade De dar espaço para sua isso, eu ainda intuição, tenho sim. dificuldade, eu ainda tenho dificuldade de pensar, isso que eu estou sentindo é real de alguma forma. Eu estou sentindo de verdade, não é só um pensamento, uma possibilidade que me ocorreu. Eu estou de fato sentindo. Meu corpo sabe. Uhum. Sim, e que é uma das coisas mais importantes assim para o nosso crescimento, né? Que é a gente dar espaço para nossa intuição, que a gente cultivar a nossa intuição, né? Eu tô lendo um livro do Boaventura de Souza Santos, que é um livro fantástico, que saiu pela editora Autêntica, que se chama A Gramática do Tempo, para uma Nova Cultura Política. Esse livro é incrível. E aí, logo no início do livro, tem um manifesto, que é o Manifesto do Bem Viver. Esse Manifesto do Bem Viver, eu vou ler o inicinho dele assim para ter uma noção e depois você vai entender que eu vou falar da intuição. A concepção do bem viver expressa aspirações de emancipação social diferentes e contrárias às que têm dominado toda a modernidade eurocêntrica e se traduzem em conceitos monoculturais tão diversos quanto progresso, desenvolvimento ou socialismo. Peraí, rapidinho, que senão eu vou ler coisa demais. A ideia que mais radicalmente opõe o bem viver à modernidade eurocêntrica pode sintetizar-se assim: a natureza não nos pertence, nós é que pertencemos à natureza. Essa ideia, todo o manifesto do bem viver, todo esse livro aqui é fundamental, é incrível, é fantástico. E essa ideia aqui de que a natureza nos pertence é uma ideia fundamental que faz parte desse nosso, entre aspas, acreditar que essa racionalidade predominante não engloba esses outros saberes, que são saberes intuitivos, mas que são saberes, são formas de saberes, muito, muito importante, né? Eu imagino que isso tem a ver com a ideia de controle, eu acho que essa racionalidade, ela... De colonização, né? Isso, de colonização. Colonização, é um pensamento do colonizador, né? De controle e colonização sobre tudo. Sim, de que o outro sempre nos pertence, né? A natureza sempre nos pertence, enfim. E daí, mais adiante, o autor vai falar sobre essa coisa do saber intuitivo, como que a gente não dá espaço para esse saber intuitivo, né? E de que esse saber intuitivo, ele vem numa forma de sentimento para esses outros, digamos assim, povos originários, né? Então, assim, eu vou ler um outro pedacinho que fala bem sobre isso. O nosso conhecimento, aí ele está falando do conhecimento não dos colonizadores, mas dos outros, né, que não são colonizados, que são colonizados e que seriam assim os povos originários, né? Que tem um outro tipo de pensamento, outra lógica. O nosso conhecimento voa abaixo porque está colado ao corpo. Sente, pensamos e sente, agimos. Pensar sem paixão é fazer caixões para ideias transformadoras. E agir sem paixão é encher os caixões. Somos vorazes na captação da diversidade do conhecimento que nos interessa.
De que conhecimentos dispomos? O nosso conhecimento é intuitivo e vai direto ao que é urgente e necessário. A gente foi num buraco, foi entrando, falando um monte de coisa e emburacou, né? A gente começou falando de projeção astral, agora a gente já tá em boa aventura de salvação. Mas eu acho que tem a ver com isso, porque eu falei, né, do que como foi para mim, e eu acho que isso que você leu corrobora a minha experiência, de certa forma. E ainda tem muita gente que diz que é uma ilusão. E essas pessoas, eu acho que o que é difícil de notar para muita gente é como tudo que elas falam, que elas apontam o dedo para dizer que isso é uma ilusão, mas muitas coisas nas quais elas acreditam são, aspas, também ilusões, porque a ideia que ela tem de ilusão é algo do tipo, é só algo que não é algo abstrato, é tipo assim, eu não consigo entender isso, eu não consigo controlar, então isso é uma ilusão. Mas não é assim que funciona. É muito egocêntrico isso, né? De eu acredito, eu não acredito. Assim, o que isso quer dizer? Ah, eu não acredito. O que isso quer dizer? Isso é importante para quem? Porque assim, vamos combinar, né? Astrologia é um conhecimento, cara, que, porra, os egípcios antigos, porra, dominavam coisas absurdas, conhecimentos que hoje em dia a gente tem por conta de telescópio. Os caras já sabiam sem ter nenhum equipamento desse que a gente tem hoje, ou que a gente conhece. Enfim, e daí eu simplesmente, porra, me conforto nessa frase, nessa afirmação, eu não acredito. O que isso quer dizer? Você não acredita? E daí? Foda-se, mano. Caralho. É tipo assim, tem uma porrada de conhecimento produzido, conhecimento milenar. Vai estudar, criatura. Tipo assim, eu não curto estudar esse tipo de coisa. Beleza, agora eu não acredito significa o quê? É importante para quem? Para ninguém. Fique na sua insignificância. Foi muito grossa agora? Fui grossa, né? Mas é porque eu não aguento essas coisas. Isso é muito limitante. Eu não acredito. Isso quer dizer o quê? Tá entendendo a minha indignação? Entendo, claro que entendo. Tem muita coisa que a gente simplesmente desconhece, que não é um conhecimento que a gente tem domínio, que a gente tem mínima proximidade, e a gente precisa se recolher na nossa insignificância. Mas isso, eu acho que isso, você falou isso é importante, porque muita gente parte daí. Eu, mais novo, partia muito daí. Que era, cara, as pessoas sabem muito, eu vou confiar nelas. O que elas fazem que elas sabem o que é ciência. Mas as pessoas, na verdade, sabem muito pouco. Eu acho que o conhecimento que a gente está chegando ainda é muito superficial do mundo, da vida. A gente ainda tem muita coisa para entender, muita coisa muito profunda. E às vezes a gente se perde nisso, de achar que sabe muita coisa e, cara, a gente não sabe nada. Sim, tem um monte de gente que acha que a astrologia se resume ao horóscopo da Capricho. Nem sei se a Capricho existe mais, gente, mas na minha época de juventude tinha Capricho, tinha a revista querida Capricho. Aí vinha com o horóscopo lá, que era um negócio escroto, machista pra caralho, né, de submeter a menina a ter que ficar sendo agradável para conseguir um namorado, um boy lixo da vez. Aí tem muita gente que acha que a astrologia é isso. E pior ainda, tem gente que acha que a astrologia é isso e nunca nem leu a Capricho. Ou seja, nem a merda da merda a pessoa leu. E tá aí se achando o suprassumo, entendeu? O último chocolice do pacote. O céu astrológico começa evidenciando uma fase reflexiva sobre os desafios, como também de construção de ideias para o ano novo que está por vir. Estamos em 2021. Considerando a Lua no eixo crise e comunicação entre as fases minguante e nova no signo de Escorpião. Mas pro fim da semana, sua postura fica acolhedora e descontraída com Mercúrio na casa familiar e Júpiter na social. Mudou, né? Capricho tá completamente diferente. Ainda existe Capricho, é isso Esse então? foi o seu horóscopo dessa semana da Capricho. Entendi. Achei ele complexo. Interessante. É, É. Tem uma parte que é sobre o crush de Escorpião. fala aí do crush de Escorpião. Inteligente, sensual, apaixonado e sedutor, é difícil resistir a seus encantos. RS.
É carinhoso, companheiro, compreensível e sensível, mas um tanto inseguro e muito desconfiado. Às vezes, ciumento e possessivo é preciso saber lidar para que ele não a domine. No fundo, ele é amoroso, super fiel, dedicado ao extremo e sim, carente. Eu não entendi. Você tá falando, tipo, que sou eu como crush? Eu acho que é para pessoa que no caso é bem específico, né? Porque a Capricho ainda é destinado ao público feminino. Então é bem específico para quem tem um crush que é de escorpião, um homem. Ah, entendi. Ah, um crush homem de escorpião. Aí já tá também pressupondo meninas heterossexuais, né? O que me ocorreu também é que meninos homossexuais, eu acho que é. Mas a ideia é que seja um homem, ou pelo menos foi a impressão que eu tive. É um bofe de escorpião. Exato. Entendi, entendi, entendi. Sabe aquele filme daquele diretor indiano, que eu não vou lembrar o nome, é A Vila, Sei. que fez A Dama da Água Uhum. e não sei o Sei, quê? sei. Então, aquele filme também é uma boa imagem, assim, pra gente pensar sobre isso, né? Sobre como que o sistema nos aprisiona em determinada realidade. E aí, algumas experiências que subvertem totalmente essa realidade que é imposta pelo sistema, que é cultuada pelo sistema, elas entram nesse hall de coisas para pessoas bizarras, para pessoas malucas, coisas que não devem ser pensadas por pessoas inteligentes, né? Elas são, como é que se diz, desqualificadas, né? Certas experiências são completamente desqualificadas porque apresentam uma ameaça ao sistema, né? E esse filme da Vila, ele fala muito bem disso também, né? Porque assim, é uma sociedade que se que é contra determinadas tecnologias, determinado rumo que a sociedade tomou. E aí ele se isola numa vila que não é permitido determinadas tecnologias mais avançadas. E as pessoas todas acreditam que as pessoas que nasceram ali, né, que estão ali desde jovens, acreditam que o mundo é só aquilo. E aí, em determinado momento, eu não lembro o que é, se alguma pessoa fica doente, precisa de um antibiótico e tal, só que não tem antibiótico no mundo, não existe isso, afinal de contas, né? E aí uma pessoa precisa sair dessa vila, desse sistema, para poder pegar esse remédio e voltar. E a pessoa que sai é uma pessoa que é cega, né? É uma personagem que ela tem uma deficiência visual, ela não enxerga ali. E justamente para conseguir sair, pegar o remédio e voltar sem criticar aquele sistema ali, enfim, sem ameaçar o sistema que eles criaram para que as pessoas ficassem presas àquela determinada realidade, né? Isso me lembra uma coisa que é as matérias. Eu acho que isso, tudo que a gente conversa, que vai muito pro lado do místico, da mágica, é o que pode ser rotulado como o estranho, né? O que é dito estranho. As pessoas acham que é o estranho. Algo que é, tipo, às vezes difícil de explicar. E o estranho, ele tem um apelo muito forte, que é... As pessoas não acreditam, elas não dão valor a essas coisas, elas dizem que não é ciência, mas quando você começa a lidar com isso, você vê aquilo acontecendo, né? Você entende, tipo, de energia, por exemplo. Você entende que aquilo tá ali. Uhum, E, sim. e é isso que acontece, né? Você tem que entrar por algum caminho, você tem que ter alguma porta de entrada, mas quando você entra, você percebe que aquilo é Uhum, algo real, né? E é por isso que é tão interessante, assim, sim. eu acho. Agora é muito louco, né? Como que esse sistema é forte, né? Porque é a ponto de você desqualificar a própria experiência, né? Sim, é o mundo da Porque é um informação, né? caminho, A informação é a anti-experiência, né? Se eu falo que o filme é ruim, você não assiste porque eu te falei o filme é ruim. Mas você não teve a experiência do filme. E é isso. É os rótulos. As pessoas estão galgando para viver a vida cada vez mais em anti-experiências, em informações que te limitam. é um caminho poder sair daí, né? É. É o Platão, quando ele faz aquela alegoria da caverna, né? A caverna de Platão, ele coloca possibilidades de se sair da caverna. É possível sair da caverna, mas não é um caminho fácil.
Qual seria esse caminho, então? Seria a filosofia. Mas a filosofia não é um caminho fácil, porque a filosofia não é isso que, né, muito longe disso que se aprende na academia. Inclusive é uma contradição, né, o exercício da filosofia na academia. Porque a filosofia, ela não pode ser uma reprodução do pensamento, ela precisa ser um exercício vivo do pensamento. E daí é você o tempo todo, né, questionar aquilo que você toma por base na sua vida, né? O que é que eu acredito? Mas por quê? De onde que vem? Você buscar uma ideia, uma coisa original, você buscar uma coisa nova, né? Então essa crítica não é uma coisa fácil, é trabalhoso. E aí tem isso também, tem muitas pessoas que têm preguiça, né, de pensar, que é muito confortável, né? O mundo como nos é dado é muito confortável. Sabe o que você falou que eu achei muito interessante? Eu vi hoje ou ontem um meme que era: onde é que fica a caverna do Platão? Porque eu tô querendo voltar. Uhum, É muito sintomático da era que a gente vive. sim. Aquela cena que eu acho que tá no Matrix 1, né? Que tem um personagem lá que meio que faz o Judas da Sim, parada, sim. que entrega o Neo. Uhum. É um personagem que ele já saiu da Matrix e que ele, né, ele fala assim, caralho, mas ver a realidade assim é uma bosta, né? Essa realidade é uma bosta, a gente não tem nem um restaurante, não tem, sabe, não tem conforto. Eu quero voltar pra Matrix. E ele denuncia onde é que tá o Salvador, onde é que tá o Neo. Uhum. E aí o preço dele é assim, eu quero voltar pra Matrix, e ele faz algumas exigências, né? Assim, eu quero voltar muito rico, me coloca aí que eu quero voltar rico. E aí tem a cena dele dentro da Matrix, que ele sabe que não é o mundo real, mas que ele quer aquele mundo, que é um mundo confortável, um mundo gostoso. E ele comendo um bifão suculento, e aí ele morde aquele bifão e ele fala, nossa, a ignorância é uma bênção. Você congelou Isso aqui. já congelou pra mim há muito, 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 muito tempo. Por que eu não volto? Não sei. Será que tem alguém de dentro da Matrix escutando a nossa conversa nesse momento e ficando preocupado com a quantidade de ouvintes que a gente tem? E aí começou a sabotar a nossa Eu gravação, acho que é isso. porque a gente está ameaçando a Matrix.